Segundo lugar, a igreja que precisamos ser, segundo lugar, deve ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Olha o verso 2, volte os seus olhos, verso 2 ao verso 4. Por favor, coloque na tela, verso 2 ao verso 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Meus irmãos, veja como aparece aqui a expressão, a palavra, o Espírito Santo aqui aparece algumas vezes. Nós precisamos ter a consciência de que a igreja, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Amém? Dependemos dele. O Espírito de Deus, sem ele, sem a atuação direta dele, nada acontece. O homem, ele pode até fazer algum movimento, com a força humana, o líder religioso, ele pode, com o seu carisma, atrair pessoas, pode encher um templo. A gente vê aí fora muito disso acontecendo, negociando a palavra e usando métodos e meios para fazer isso. Mas nada acontece do ponto de vista espiritual. Não acontece conversão, porque a conversão real, ela ocorre pela ação direta do Espírito Santo no coração do homem, transformando o coração de pedra num coração de carne, assim nas palavras do profeta Ezequiel. Então veja, irmãos, podemos ter e devemos ter uma boa teologia, claro, nós temos uma boa teologia bíblica reformada. Nós aqui, estou falando da Igreja Presbiteriana Independente. Podemos ter e devemos ter bons sermões? Sim, devemos. Os pastores, aqueles que pregam, devem estudar e preparar e pregar bons sermões. Isso é importante. Podemos e devemos cantar bons hinos bíblicos, hinos que apresentam a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo. É claro, a igreja é cristocêntrica, eu sempre tenho falado isso. Os hinos têm que apontar para Cristo e não para nós, para Ele. Devemos ser assim. Podemos ter técnicas e bons métodos de evangelismo? Claro que sim. Devemos usar a mídia, devemos usar todos os meios legais para pregar o Evangelho. Claro, isso é importante. Mas não podemos nos esquecer, meus irmãos, que diz Paulo, 2 Coríntios 3,17. Ele diz: o Espírito é o Senhor. Que significa que o Espírito é Deus. Ninguém manipula o Espírito Santo. Não é feito na força do homem, não é sabedoria do homem, não é força da carne. Ele é o dono da missão. Embora Deus nos dá o privilégio e a responsabilidade de participar, mas a missão não é da igreja, a missão é de Deus. A salvação do pecador é de Deus. Então não podemos fazer nada se Deus não agir, se o Espírito de Deus não agir. Uma igreja que quer caminhar com a força da sabedoria, que faz planos, reuniões, idealiza coisas, mas sem a ação do Espírito, só com métodos, ela está fadada ao fracasso. Nós vemos aqui, meus irmãos, nós vemos no texto que nós lemos, o Espírito Santo conduzindo tudo. O texto diz que eles ouviram a voz do Espírito, o Espírito falou com eles. Versículo 2, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou com eles. O texto também diz que o Espírito Santo separou os homens para uma missão específica, exclusiva ali, que era algo que foi dado para, naquele momento, Barnabé e Saulo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. E o texto nos mostra também que a liderança, o presbitério, podemos assim dizer, impôs as mãos sobre eles, despediram, versículo 4. E diz o verso 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo, ele separou, e o Espírito Santo enviou.
O Espírito Santo conduziu tudo. Tudo, meus irmãos. Nós precisamos, a semelhança aqui, essa igreja, a igreja de Antioquia, precisamos ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Precisamos desejar isso. Nós vamos vir para um culto como esse e já iniciar a oração logo quando chega. O culto começou ainda, começa a orar. Usa o pregador, Senhor, nessa noite. Usa o pastor, usa o irmão do louvor. Seja para a glória do teu nome. Fala com a tua igreja, converta pessoas. Se você começar o teu trabalho amanhã, você vai trabalhar amanhã, Senhor, usa a minha vida, que eu seja uma bênção no meu trabalho. Se der a oportunidade, Senhor, que a minha boca seja o Senhor falando, que eu seja um instrumento nas tuas mãos ali. Lá na faculdade, amanhã na faculdade, Senhor, usa a minha vida lá. Senhor, faça de mim lá um discípulo do Senhor, uma pessoa consagrada, conduzida pelo teu Espírito Santo. Meus irmãos, precisamos desejar isso no nosso coração. Precisamos desejar, não podemos acomodar, precisamos mais de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, para a igreja primitiva e olharmos para a igreja da atualidade, não estou falando da nossa igreja local, para a igreja da atualidade, as igrejas sérias da atualidade, nós vamos ver que tem uma diferença muito grande. Eu falei sexta-feira que eu creio que Deus não mudou, eu falo aqui novamente, Deus não mudou, a palavra dele é a mesma, Deus continua o mesmo, Deus deseja que a sua igreja seja uma igreja frutífera para a glória do seu nome. Só que Paulo diz algo muito interessante na sua primeira epístola à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Um versículo ali enorme, né, pastor João? Enorme. Enorme no sentido de conteúdo, de poder. Ele diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. A ideia de Paulo aqui, transmitindo à igreja de Tessalônica, apagar aqui é o fogo. O Espírito Santo é comparado a um fogo. E Paulo está dizendo que a igreja não pode apagar esse fogo no coração. Esse fogo não pode ser apagado. Ao contrário, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar em manter a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações. Isso deve queimar nossos corações. Mas pastor, meu coração já está apagado, porque eu não tenho desejo nenhum, pastor. Para mim tanto faz se o meu colega, se o meu vizinho está indo para o inferno, pastor. Então é mais sério ainda, você deve clamar ao Senhor, misericórdia, graça, para que você se torne um verdadeiro discípulo de Jesus, porque isso não é ser discípulo de Jesus. Se nós estamos vivendo assim, é porque não somos discípulos de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele quer cumprir a vontade do Senhor Jesus, ele quer pregar o Evangelho, ele quer ver as almas convertidas, ele quer ser um instrumento de Deus, ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele ama o seu próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, a igreja precisa clamar a Deus para que esse fogo do Espírito seja cada dia mais aceso, queime, uma chama acesa em nossos corações. Precisamos nos esforçar para isso. E precisamos estar muito atentos. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando o crente começa a ceder o pecado, ele está apagando a chama do Espírito em seu coração. Quando o crente começa a transigir com o mundo, ele está apagando a chama do Espírito do seu coração. Quando ele coloca um pé na igreja, um pé no mundo, os irmãos estão entendendo, né, a linguagem que eu estou falando aqui? Quando um crente começa a amar o mundo, mas ao mesmo tempo quer servir a Cristo, não tem jeito, ele apaga a chama do Espírito em seu coração. Toda vez que o crente deixa de se alimentar da palavra, não tem prazer na palavra, toda vez que o crente deixa a oração, a vida de oração, ele está apagando a chama do Espírito em seu coração. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes a igreja, ao invés de avançar, a igreja, ao invés de ser uma igreja vibrante do ponto de vista do evangelismo, da proclamação da palavra, ela começa a ficar estagnada. Porque muitos de nós pensamos que ser igreja é só domingo à noite. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso tem nada a ver com o Evangelho. Isso é religiosidade. Ser igreja é 24 horas. Ser discípulo de Cristo é 24 horas. É pensar no reino de Deus em todo o tempo. É buscar as coisas do alto em todo o tempo. Meus irmãos,
Vejo que esse segundo ponto aqui depende do primeiro ponto que dá a mensagem que eu acabei de citar aos irmãos. Não dá para ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Qual foi o primeiro ponto? Sermos o quê? Consagrados. Eu não posso, ou nós não podemos ser dirigidos pelo Espírito se nós não formos consagrados. Se não formos uma igreja consagrada, uma igreja que tem prazer na palavra, uma igreja que tem prazer na sã doutrina, que tem prazer na oração e que também pratica, realiza a prática do jejum, como diz o texto que lemos. E eu acrescento a santificação. Se nós quisermos ver vidas se rendendo ao Senhor, pessoas da tua família que não conhecem a Cristo, elas estão indo para o inferno. Você já parou para pensar nisso? De repente há pessoas, a sua família, pessoas muito ligadas a você, que você ama, mas elas estão indo para o inferno porque elas não se renderam a Cristo Jesus. E a Bíblia diz que não tem outro caminho. Se nós queremos ver essas pessoas se rendendo, quebrantadas ao Senhor, o seu amigo da faculdade, aquela pessoa que você diz que gosta tanto, que é amigo seu, sua amiga, mas que está afundado no lamaçal do pecado, é sua responsabilidade também, porque você conhece o Evangelho. Mas sabe quando ela vai ouvir você falar? Sabe quando a sua palavra será a palavra de Deus na vida dela? Quando você consagrar a sua vida a Deus. Quando você se dobrar diante do Senhor, com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que não seja mais eu, mas o Senhor me conduzindo, o Senhor me dirigindo. Que não sejam as minhas palavras, mas a tua palavra. Que a minha vida glorifique o teu nome, Senhor. Vejam, meus irmãos, o primeiro ponto da mensagem é vida consagrada. O segundo ponto é dirigido pelo Espírito Santo. Não dá para ser dirigido pelo Espírito se não tivermos uma vida consagrada.